O Bitcoin e as criptos como um todo vinham tendo um 2023 Ótimo. positivo, né, de valorização. Nas últimas semanas esse movimento começou a perder força, começou a andar, os preços andarem meio de lado, e na semana passada voltaram a cair e até com alguma força, né? Então eu queria que você explicasse um pouco por que aconteceu essa queda, e aí depois a gente vai chegar se ela tem a ver com essa história dos bancos que quebraram ou não. Bom, acho que em linhas gerais, desde o começo de 2023, o mercado como um todo, e aí não olhando só para cripto, estava numa pegada muito mais risk-on, diferente do que a gente viu no final do ano passado, pensando muito mais pela perspectiva de que a inflação dos Estados Unidos estava mostrando alguns sinais de desaceleração, então possivelmente o Fed ia reduzir um pouco esse ritmo aí do aumento na taxa de juros. E aí, quando a gente olha para um espaço de tempo um pouco mais curto, né? Como você mesmo mencionou, na semana passada a gente teve alguns eventos muito importantes. Acho que em relação ao primeiro banco aí, né, que realmente foi pro ralo, quando a gente pensa aí o Silvergate. Silvergate era um banco que apoiava, né? Oferecia seus serviços para muitas startups, fintechs e também empresas do mundo cripto. Então, quando a gente pensa no Silvergate, era uma das principais plataformas on-ramp e off-ramp para cripto. Então as corretoras se plugavam no Silvergate para que os clientes pudessem entrar no sistema cripto ou sair do sistema cripto. Dado isso, o Silvergate acabou entrando numa posição também de insolvência na semana passada e ele acabou quebrando, digamos assim. Isso, de certa forma, já até estava precificado. Isso o mercado não levou tanto assim em consideração em termos de relevância, porque não tinha um risco sistêmico tão grande. O que o mercado começou a pesar um pouco mais na semana passada foi justamente esse ponto que você falou, pensando em taxação em relação à parte de mineração do Bitcoin lá nos Estados Unidos, o aumento de mais 30% eh, em imposto em relação ao consumo energético lá nos Estados Unidos para quem fizesse atividade de mineração, e também por conta de alguns discursos do Powell no Senado norte-americano. Ele acabou sendo um pouco mais pessimista para o mercado, adotando uma postura ainda mais contracionista e de que, se fosse necessário, ia subir ainda mais as taxas de juros no país, em um ritmo ainda mais acelerado, porque eles queriam realmente ficar no controle disso tudo, tá? Então acho que esses são os dois pontos principais que trouxeram o mercado para baixo com um pouco mais de força, e aí na sexta-feira a gente teve, de quinta para sexta, né, na verdade, a gente teve o fechamento, né, o desdobramento de tudo isso de uma forma ainda mais negativa, com o Silicon Valley Bank também indo para o ralo de uma forma semelhante ao que aconteceu com o Silvergate, né? Quando a gente olha para tudo isso, a gente já viu isso em movimentos passados, a gente já viu muito disso lá em 2008, óbvio, por motivos diferentes, mas uma bank run, né, uma busca por liquidez muito grande dos depositantes do banco, e no final do dia esse cara não consegue honrar um saque de todo mundo. E aí, quando ele tenta fazer isso, ele liquida os seus títulos que ele tem de longo prazo, acaba tendo um prejuízo muito grande por liquidar esses títulos e acaba entrando numa posição de insolvência, necessitando de um resgate.